A gente vai te mostrar agora imagens de um encontro, um jantar que aconteceu lá na Casa Branca. O tema que dominou essa conversa entre Donald Trump e donos de Big Techs foi inteligência artificial. E a gente está falando das grandes empresas de tecnologia presentes nesse encontro com o presidente dos Estados Unidos. Google, Apple, Microsoft. Inclusive nomes que, Américo Martins, apareceram na posse de Donald Trump em janeiro deste ano. Foram até os Estados Unidos prestigiar Donald Trump nesse retorno à Casa Branca. E o aceno que foi dado, inclusive durante a campanha eleitoral, agora está concretizado nas promessas enfatizadas por Donald Trump nesse jantar, hein? Exatamente, Carol. A gente precisa lembrar que há poucos anos essas empresas, todo o Vale do Silício, tinham uma tendência democrata na política americana. Mas nos últimos tempos eles resolveram se bandear, pelo menos do ponto de vista aí de afagos políticos e afagos comerciais, inclusive, para o lado republicano. Essas grandes empresas entenderam que tinham muito a ganhar, ajudando, bancando ali a presidência do presidente Donald Trump. A gente se lembra que ele teve, inclusive, as suas contas nas redes sociais de muitas dessas Big Techs suspensas antes de ter voltado para a Casa Branca. E agora a gente vê esse verdadeiro beijamão dos grandes empresários das Big Techs lá na Casa Branca. Foi um jantar grande, pomposo, com mais de 20 diretores, executivos e donos dessas empresas de Big Techs. O Mark Zuckerberg estava por ali, Tim Altman, Bill Gates, vários nomes presentes nessa reunião. Eles falaram, como você disse, Carol, em especial sobre a questão da inteligência artificial. Fizeram muitas promessas ao presidente Donald Trump de investir ainda mais nesse segmento dentro dos Estados Unidos. Não fazer mais investimentos em outros países, como, por exemplo, a China. Eles também elogiaram muito essa posição bastante controversa, aliás, do presidente Donald Trump de defender que não haja nenhum tipo de regulamentação ou uma regulamentação, no máximo, muito leve com relação às redes sociais, à inteligência artificial, a essas inovações tecnológicas, apesar de muita gente pedir uma regulamentação muito mais forte com relação ao que acontece nesses segmentos, justamente pelos riscos que isso pode representar para a sociedade. A gente tem muita gente como a ONU, por exemplo, o Unesco, muitos governos, como o próprio governo brasileiro, defendendo uma regulamentação muito forte. Mas isso não interessa a essas Big Techs e o presidente Donald Trump tem feito essa defesa de que não é possível e necessário fazer esse tipo de regulamentação. Por isso, ele foi muito saudado, inclusive, por esses donos das Big Techs. Antes, inclusive, do jantar, o Donald Trump fez uma declaração dizendo que ele pode aumentar as tarifas para empresas que trabalhem com semicondutores, mas que não investam nos Estados Unidos. Essa é uma intenção do presidente Donald Trump de levar a fabricação de semicondutores para os Estados Unidos. Não permitir aí que essas grandes empresas americanas continuem investindo na fabricação desses semicondutores que são utilizados em todos os níveis aí dessas grandes empresas de tecnologia. Ele não quer mais que elas invistam, por exemplo, na China, na Índia, em outros países. Ele quer trazer a produção desses semicondutores, que ele corretamente entende como um setor muito estratégico da economia, para os Estados Unidos. Ele disse que vai taxar qualquer empresa que compre esses semicondutores de outros países. Mas se eles prometerem e fizerem investimentos nos Estados Unidos, essas tarifas não se aplicariam. O que aconteceu? Muitas dessas empresas prometeram, claro, fazer muito mais investimentos em data centers e na fabricação, inclusive, de semicondutores, tentando ajudar essa produção nos Estados Unidos. Então, mostra esse jantar, Carol, um alinhamento muito grande do ponto de vista econômico e também político entre as Big Techs e o presidente republicano Donald Trump. Agora, Américo, chama mais uma vez a atenção para a imagem que temos, que é isso, os bilionários das Big Techs, todos reunidos ao lado de Donald Trump, olha aí, Mark Zuckerberg da Meta, ao lado do presidente dos Estados Unidos. Só que, de janeiro para cá, tivemos uma mudança aí nesse cenário, porque normalmente quem ficava ao lado de Donald Trump era Elon Musk,
mas ele sequer foi convidado, né, Américo? Pois é, Carol, os dois viraram desafetos, né? Logo depois do Elon Musk ter feito críticas a muitas das políticas do Donald Trump, ele que fez parte de maneira informal do governo, ajudou o governo Trump a desmontar muitas partes da burocracia estatal americana, cortou, por exemplo, programas muito controversos como a ajuda internacional dos Estados Unidos, a USAID, por exemplo, é a agência que mais contribuía para a ajuda humanitária no mundo. Isso foi completamente destruído, todo esse trabalho de décadas dos Estados Unidos na presença do Elon Musk. E agora eles acabaram rompendo, ele sequer foi convidado para esse encontro. Esse é um ponto ali que ficou muito claro. Eles ainda não conseguiram reatar ali as relações. O Donald Trump saiu reclamando do Elon Musk e o Elon Musk saiu atirando contra o presidente americano. Então ele não esteve presente nesse jantar. Essa foi uma das mudanças. Eu queria só lembrar uma outra observação, Carol. Pode ser que ele esteja certo ou não. O Joe Biden, quando estava deixando o governo americano, ele fez um alerta. Ele disse que o Donald Trump estava trabalhando para destruir a democracia americana e que ele temia que os Estados Unidos pudessem se transformar numa autocracia com um presidente muito com tendências autoritárias, vamos colocar assim, que justamente acabasse com essa burocracia que o presidente Donald Trump está fazendo e também que essa autocracia fosse dominada por oligarcas. Quais oligarcas ele se referia? Justamente aos donos das Big Techs. O Joe Biden, que era um defensor da regulamentação dessas redes sociais e da inteligência artificial. O Joe Biden usou de propósito, quando estava deixando o governo, essas frases. Uma autocracia cheia de oligarcas. É como os Estados Unidos se referem, por exemplo, à Rússia, do presidente Vladimir Putin. Pode ser que o Joe Biden esteja certo ao ter falado isso, mas se ele estiver, essa cena de ontem vai constar, sem dúvida nenhuma, dos livros de história. Só que a gente só vai saber disso no decorrer, claro, do mandato do presidente Donald Trump. Carol. Fato é, essa cena que a gente acompanha a imagem há pouco ali de Donald Trump ao lado dos donos das Big Techs é um alinhamento claro do presidente dos Estados Unidos com esses bilionários. Américo, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Américo Martins trazendo pra gente o olhar sobre o que é notícia no mundo.